O noticiário da Argentina trouxe uma surpresa antes da partida do Internacional de estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. O retorno do interesse do River Plate em contar com Rafael Santos Borré para a temporada de 2026. A ideia de transferir o atacante colombiano é algo, sim, pensado no bastidor colorado, mas que chega em uma má hora. Isso pelo processo de recuperação que Borré vem tendo ao longo dos últimos jogos. 2 gols no Grenal, uma boa atuação na estreia do Brasileirão, dão um entendimento de que Borré pode ter um 2026 diferente. Enquanto isso, poucas são as opções no ataque. Algo que é admitido pelo técnico Paulo Pesolano, que falou sobre a possibilidade de reforços que sim, virão ao longo dos próximos dias. A gente atualiza o que há de entrave nas conversas envolvendo Alejandro, atacante do CSKA, e Derek Lacerda, atacante do Cuiabá. Tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu quero falar um pouquinho sobre a busca colorada por atacantes e o negócio que pode acontecer envolvendo o atacante Rafael Borré, a partir de um interesse do River Plate pelo jogador. Eu vou dar detalhes sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão, se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu podes consultar no aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Lembrando que sexta-feira é o último dia para você pagar o IPVA com 22% de desconto, até 22% de desconto, usando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Zapay, Z-A-P-A-Y, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Paulo Pesolano, depois da derrota do Inter na estreia do Brasileirão para a equipe do Atlético Paranaense, falou sobre a necessidade de atacantes, a partir do momento também em que existem poucas opções para essa posição, sem ser garotos, jovens. O João Bezerra, de 16 anos, o Raikkonen, de 17 anos. Vamos ouvir o que falou o treinador colorado. A ver, falamos sempre, ¿sí? Mas tem algo económico por detrás, hay un fair play financiero, hay cosas por detrás que tenemos que saber levar, la directoría sabe levar eso. Después hay meninos que lo están haciendo muy bien, mas eu não puedo apurar ele, tá? Eu coloquei a Raikkonen, un jugador de 17 anos, ¿sí? Son jogadores bons, mas necesitamos contexto e momento para eles, ¿sí? Me falo, ficamos cortos capaz que jogadores que vienen en primera división hace tiempo, mas tenemos 30 jogadores, mas tenemos muchos meninos que eu tengo que ver cómo van encajando sus momentos, ¿sí? Así que nada, nos falamos siempre, estamos muy alineados, hoy con el time que tenemos podemos hacer un buen trabajo y hemos hecho cargo de lo que estoy falando. Tá? Vai chegar algum jogador mais? Vai chegar. Ele não pediu explicitamente, mas deixa claro que virão jogadores e que são necessárias contratações para este setor. Mas enquanto o Inter pensa em agregar nomes, existe uma possibilidade de saída. Quem trouxe essa informação foi o repórter German Garcia Grova, da TIC Sports e da Rádio de la Ré, lá de Buenos Aires, e que está diretamente cuidando do River Plate. Tá? De acordo com ele, o nome de Rafael Borré voltou a interessar o River Plate, que já havia feito sondagens pelo jogador. O River Plate tem interesse em contar com o atleta. O River Plate tem destinado para essa janela um valor de 20 milhões de dólares em transações. Gastou, por exemplo, 5 milhões de dólares na compra do Aníbal Moreno, volante do Palmeiras. E a partir daí surge uma ideia de contratar o Rafael Borré, que é ídolo no River Plate. Tá? Mas algumas questões que eu preciso colocar aqui. A primeira delas. O Inter tem interesse de negociar o Borré? Tem, a depender do modo e do valor. Se o Inter conseguir recuperar parte do investimento feito pelo atacante, que foi de 7 milhões de euros, junto ao Eintracht Frankfurt, o Inter olharia com bons olhos a ideia. Pegar um dinheiro de volta e liberar um bom salário que existe na folha de 1,8 milhão de reais. Mas o ponto é que este é o pior momento para que esta sondagem e para que esta proposta venha, em função da
estimativa de recuperação que o Borré mesmo vem apresentando com as atuações dele no Clássico Grenal, no próprio jogo contra o Atlético Paranaense, onde ele foi muito bem. O Borré vem sendo um cara muito elogiado, vem participando de maneira efetiva dos jogos e competente dos jogos. E isso pode acabar afastando a ideia do Internacional de negociar o jogador ou dando um peso na consciência maior para o Inter liberar este atleta. Esse é o primeiro ponto. Mas aprofundando, o River Plate estaria interessado em um primeiro momento em um vínculo de empréstimo. E convenhamos, emprestar o Borré só para liberar o salário hoje não é algo tão viável. Em outros momentos até seria, mas como o Inter tem poucos atacantes e o Borré está jogando bem, é bem difícil que o Inter aceite um negócio nessa condição. Se o River apresentar uma proposta de compra, o Inter vai analisar. E aí, dependendo do valor, eu acho que 5 milhões de dólares, por exemplo, é um valor que o Inter aceitaria pelo Rafael Borré. Agora, empréstimo, já descarta um pouco. É uma boa chance, seria uma boa notícia o interesse do River Plate pelo Rafael Borré, se não fosse o momento que o colombiano vem tendo ao longo dos últimos dias, tá? Mas em meio a isso, o Inter está procurando centroavantes. Eu quero atualizar a situação de Alejandro e também de Derek Lacerda. Sobre Alejandro, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente teve uma atualização por parte da direção em relação a esse negócio, tá? E de acordo com o Inter, no bastidor, o que está travando o negócio Alejandro não é a briga sobre opção de compra ou obrigação de compra. O que estaria travando o Alejandro seriam questões financeiras, de valores mesmo, método de pagamento e tudo mais que está travando as conversas entre Inter e Alejandro, que, repito, quer e está fazendo muita força para jogar no Internacional. Está todo mundo da família dele esperando ele aqui no Brasil. Ele está trabalhando para jogar no Internacional, mas precisa do ok dos russos. E esse ok ainda não veio e existe muito entrave nessa negociação pelo lado do CSKA. Existe otimismo? Existe, pela vontade do jogador, mas o Inter já se prepara para outras alternativas. E aí eu tenho que falar sobre o Derek Lacerda. O Inter no bastidor ficou um pouco incomodado com o vazamento feito pela direção do Cuiabá no negócio Derek Lacerda. Foi a direção do Cuiabá que vazou que o Derek Lacerda estava com uma venda encaminhada para o Internacional e os valores envolvendo essa venda na casa de 2 milhões de euros. Tá? E o Inter tem o Derek Lacerda como um plano B ao Alejandro, mas não tem tanta certeza assim em cima do jogador. Tá? Primeiro, pelos relatos que a gente recebe, que o Inter também recebe, em relação ao Derek Lacerda. Primeiro, o Derek Lacerda não é exatamente um centroavante. Ele é um jogador de lado de campo que no esporte foi improvisado para jogar como centroavante. E segundo, o Derek Lacerda tem muitos problemas extracampo. Muitos problemas extracampo. No esporte foram vários problemas extracampo. E até por isso o Cuiabá quer liberar o jogador. E o Inter estaria interessado nele caso não feche com o Alejandro. Mas está longe de ser um negócio fechado, esse do Derek Lacerda, pelo que a gente pôde apurar do lado do Internacional. Informações importantes sobre o ataque do Inter, que busca contratações, deve tentar segurar Rafael Borré, e enquanto isso, quem vai tocando o barco é a gurizada. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!